Tem gente que, mesmo anos depois de vender o primeiro carro, ainda consegue ouvir o som exato do motor nas manhãs frias. Aquela hesitação quase humana, como se o carro prendesse a respiração por um segundo antes de acordar de verdade. Lembram do cheiro do interior no verão, de como aquela música tocava diferente nos alto-falantes gastos, do jeito que a luz da tarde batia no painel durante viagens que, honestamente, não dá mais para localizar no mapa. Às vezes guardam uma velha foto, às vezes não tem nada guardado, mas lembram de cada detalhe como se tivessem. E se você pergunta sobre aquele carro, dá para ver uma mudança no rosto. Não é tristeza, não chega a ser alegria, é outra coisa, mais antiga, difícil de dizer. Só que, no fundo, nunca se tratou do carro, nunca foi. O assunto é apego, ou, para falar com mais clareza, aquele instante em que alguém se sente realmente presente pela primeira vez na própria vida. Psicologia explica, quando alguém investe sentimento em objetos, aquele amor não é sobre o objeto em si, é sobre o tempo vivido, sobre quem a pessoa era, sobre as esperanças daquele período. O primeiro carro é quase sempre um fenômeno à parte, porque geralmente marca a primeira experiência real de liberdade. Onde você sentiu liberdade pela primeira vez, um pedaço seu fica para sempre. Os psicólogos chamam isso de apego simbólico, dentro da teoria das relações objetais. Winnicott tem um nome para esses carros, objetos transicionais, tipo um ursinho de pelúcia, só que com consciência muito mais complexa. O ursinho representa a segurança, o carro, identidade, autonomia, aquela sensação de poder abrir o mundo com sua própria chave. Esses sentimentos se misturam tanto com o veículo que perder o carro, vender, bater ou simplesmente deixar para trás fecha uma era. E de verdade, fecha mesmo. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa pessoa. Ela normalmente é alguém que tomou as decisões mais importantes de forma intuitiva, sem saber ao certo de onde veio essa intuição. Teve transições marcantes, sair de casa, emprego, amor, perdas. Cada uma trouxe aquela sensação de fechar um ciclo, abrir outro. Mas existe uma diferença clara entre antes do primeiro carro e depois, quase como se o carro fosse uma fronteira. Tem um antes, tem um depois. Não é só romantismo, existe um mecanismo neuropsicológico real aí. Neurocientistas explicam que experiências com forte impacto emocional ficam gravadas com mais força. Isso é consolidação da memória emocional, culpa da amígdala e do hipocampo. A primeira vez ao volante, sozinho, em uma estrada, o cérebro registra com perfeição, porque tudo é novo, tudo parece perigoso, tudo parece ter peso. Depois de anos, lembrar desse carro não é só lembrar de um objeto de metal, é reativar toda uma rede de sensações, medo, euforia, liberdade, solidão, poder, tudo junto. E aí vem a parte curiosa. Quem sente saudade do primeiro carro geralmente tem um locus de controle interno, gente que acredita que suas vidas dependem das próprias escolhas e ações. O primeiro carro para essas pessoas não é só símbolo, é prova. Eu consegui, eu conquistei esse carro, eu escolhi, eu dirigi. Isso vira um pedaço da identidade. Vender o carro não é só uma transação, é deixar para trás uma parte real de si mesmo. Já para quem tem locus de controle externo, acredita que a vida depende mais da sorte, dos outros ou das circunstâncias, o significado do carro é mais superficial. Para essas pessoas, carro é instrumento, é transporte, é ferramenta. Troca, passa. Mas para quem vive dentro do próprio controle, cada carro é uma história. O primeiro, então, é o começo de tudo. E aí, se voltar um pouco mais, o apego geralmente tem raízes bem antigas. Crianças que cresceram sem controle, famílias superprotetoras, instabilidade, mudanças constantes, casa imprevisível, chegam à vida adulta com sede de estabilidade e de posse. Essa sede enche os objetos com um peso enorme. O primeiro carro é especialmente poderoso, porque literalmente te carrega, te leva para longe. Não é só metáfora. Para quem se sentiu preso na infância, física, emocional ou socialmente, o poder de sentar ao volante ganha outra dimensão. Não é fraqueza, é adaptação. A inteligência e a intuição emocional criam significado, buscam significado, se agarram ao significado, porque é assim que sobrevivem.
Às vezes, tudo isso se concentra num carro antigo, com o motor enferrujado, porta-luvas rachado e rádio quebrado. Se você conversar com pessoas assim, percebe rápido. Ao falar daquele carro, estão contando como o tempo passou. Frases tipo, aquele carro foi comigo até o outro lado da cidade, ou chorei naquele carro, não sei porquê, mas lembro exatamente onde estava. Não é sobre o carro, é sobre quem se era junto dele. Porque tempo é uma abstração impossível para a gente sentir. Só prestamos atenção ao tempo pelos lugares, objetos, sons e cheiros onde estivemos. Memória proustiana é isso. Um cheiro ou som traz de volta um tempo inteiro. Se aquele período foi intenso, transformador, o carro vira máquina de tempo. Não só te leva de volta, te mostra quem você era. Mas por que tudo isso importa? Qual o sentido de entender esse apego? Quando você entende a que alguém se apega, vê o que essa pessoa valoriza e, por tabela, vê quem essa pessoa está tentando se tornar. Quem sente saudade do primeiro carro está vivendo nostalgia da liberdade, do momento de tomar decisões sozinho, do tempo maluco e frágil em que tudo parecia possível. Talvez o peso dessa saudade venha não só por causa de um carro perdido, mas pelo jeito que a relação consigo mesmo mudou ao longo do tempo. Vale reparar num ponto que passa batido. Nostalgia não nos prende só ao passado, mas revela muito sobre nosso presente. Se a saudade do carro dói mais do que deveria, pesa um pouco, corta um pouco, talvez seja a hora de perguntar algo importante. A pessoa que estava ao volante naquele tempo, que sentiu liberdade pela primeira vez, percebeu que podia ir, que estava sozinha e estava bem. Essa pessoa ainda está aí dentro. O carro pode ir embora, o período pode acabar, mas a essência que se formou naquele momento não desaparece. Então, quais perdas te moldaram mais? E dessas perdas, o que você ainda carrega hoje, mesmo sem conseguir dar nome?